Posso chamar? É isso, Leandro? Então, vou chamar o nosso... Um minuto. Um minuto que a gente vai tá recebendo agora aqui no Bastidores. O Washington Fonseca, ele é especialista em direito médico e sócio do Fonseca Moretti Advogados. Gente, ele vai poder responder para a gente o seguinte: vacinação infantil, qual a importância da medida e quais os direitos, tá? Quem optar por não vacinar seu filho vai ter alguma restrição? Muito bom dia, Washington. Muito bom dia a todos. Desejo aí uma boa semana ainda, que está indo em curso para todo mundo. Obrigada, boa semana para você também. Bom, a gente está vivendo de novo, mais um dilema, né? A gente vive de dilemas agora. E o dilema que começou, agora eu acho que deu uma esfriada, mas esfriou, mas não quer dizer que está frio, né? É a questão da vacinação das crianças. Se vacina, não vacina, gente dizendo que você pode estar inoculando aí um vírus que vai alterar toda a carga genética do seu filho. Tem coisas, as coisas mais loucas do mundo sendo colocadas para justificar a não vacinação. Como é que você está vendo isso? Loucas, malucas, sem pé, sem cabeça, fake news, é o que a gente consegue ver aí todos os nossos dias. Inicialmente, o que ocorre? Se existe uma vacina que é autorizada pela Anvisa, uma instituição absolutamente séria, uma vacina que quando eu falo uma vacina, eu falo de maneira genérica, tá? Uhum. Mas vacinas autorizadas pelo FDA dos Estados Unidos e outras agências de saúde mundo afora, é porque essas vacinas apresentam um mínimo de biossegurança. E pelo fato delas apresentarem o mínimo de biossegurança, isso significa que elas são absolutamente seguras a serem tomadas, a serem inoculadas. Então, a gente tem que agora criar um pensamento, e isso tem que ser difundido junto à população, que essas vacinas elas carregam sim segurança, carregam biossegurança, caso contrário as agências de saúde não a autorizariam. E a gente pode observar pelos números de pessoas que não têm morrido de Covid, tal como aconteceu comparado aí com o início da pandemia, que a vacina funciona e ela deve sim ser observada e ela deve ser respeitada. É isso que eu particularmente vejo. Tá, bom, a gente percebe que a gente aqui faz o mesmo discurso que o senhor, mas assim, muitas vezes pelas participações que a gente vê no programa, a gente não é muito bem aceito. Mas, de qualquer maneira, assim, qual a obrigação do pai? Ele pode deixar de vacinar o filho dele? Na eventualidade de acontecer alguma coisa com esse filho por falta da vacinação, ele pode ser responsabilizado de alguma forma? Sem a menor sombra de dúvida. Mas eu vou começar pelo início. O que acontece? Inicialmente, a vacinação da Covid não se encontra na PNI, ou seja, no Programa Nacional de Imunização. A partir do momento que existe uma determinada vacina, uma determinada necessidade de cumprimento vacinal pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, essa vacina ela acaba sendo obrigatória. Isso é inquestionável. Até porque as repercussões disso, da não vacinação de crianças, ainda mais atrelada ao calendário vacinal e do Programa Nacional de Imunização, esse pai, essa mãe, esse guardião, esse responsável legal, que eventualmente não toma essa providência, ele pode sim ser penalizado, uma multa ser aplicada que varia de 3 a 20 salários mínimos, havendo reincidência, pode, sem sombra de dúvida, ter uma dobra da multa e, consequentemente, se essa criança venha a falecer, esse pai, essa mãe, esse guardião, esse representante legal desse infante, ele obrigatoriamente, ou ele ou ela, pode responder até por homicídio culposo. Então, isso é muito importante destacar, porque essa vacina,
uma vez estando no calendário vacinal, ela tem que ser observada e os pais devem aplicar essa vacina aos filhos. Mas qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é um pouco ainda diferente, porque o que ocorre? Hoje no Brasil não existe essa obrigatoriedade. Porém, o que a gente tem que deixar muito claro? O que existe é o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid, que é o que está permitindo ocorrer essa vacinação, seja em adultos, adolescentes e crianças. A partir do momento que não existe uma mandatoriedade, uma obrigatoriedade para que isso ocorra, infelizmente, a gente tem uma situação facultativa. Não se trata de uma situação mandatória de vacinação das crianças. Ocorre que, a partir do momento que o pai, ou até mesmo o adulto, ele tem a opção em não se vacinar, esse é um direito absolutamente individual e deve ser respeitado. Ocorre que a gente tem que sempre lembrar que essa pessoa, ao não tomar a vacina ou não tomar os cuidados de saúde a ela inerente, essa pessoa, certamente, ela vai ter que ser colocada, respeitar a coletividade e ser colocada à parte, infelizmente. Porque o que vai acontecer? Pessoas que eventualmente não se vacinam, isso é uma situação pública e notória, faz com que o sistema público de saúde cresça em demanda, cresça no número de atendimentos e pode permitir também que esse vírus, sem sombra de dúvida, ganhe a possibilidade de ter mutações e permitindo que a pandemia se estique, ela permaneça por mais tempo. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de frisar quando eu falo nesse assunto é que existe a liberdade individual da pessoa em optar ou não pela vacinação. E também a pessoa, ao não querer vacinar-se, ela tem que saber que ela vai passar por uma série de restrições e essas restrições, elas trazem consequências e afetam também os direitos coletivos, a saúde coletiva. Então, isso deve ser analisado e deve ser balizado. Washington, bom dia. Quem está falando aqui é o Edson. Apesar disso que você nos explicou, o fato de não ser mandatório, de ser facultativo, eu queria saber do senhor o seguinte: a minha neta, eu sou totalmente a favor da vacina, só estou colocando uma situação hipotética. E eu também sou. A minha neta vai voltar para a escola semana que vem. Vamos supor que eu fosse negacionista e que eu não queira que a minha neta seja vacinada. Não, minha neta não vai vacinar porque tem problemas de saúde, ela vai ficar infértil pro resto da vida. Eu quero saber do senhor se a escola pode impedir a minha neta de entrar na escola porque eu não quero que ela se vacine e ela não vai ser vacinada. Vamos lá, a gente tem que separar em dois nichos, a escola pública e a escola privada. A escola privada, ela tem a liberdade de implementar as normas e diretrizes que ela bem entende. E também ela deve observar algumas diretrizes da Secretaria de Educação e também da Secretaria de Saúde. Isso não tem como fugir. Então, a escola particular, ela tem uma liberdade maior de exigir o passaporte da vacina, o comprovante de vacinação das crianças. Agora, já na escola pública, perdão, o que ocorre? Eu entendo que existe uma situação muito mais engessada e que, obviamente, a criança não pode deixar de ser vacinada. Eu acho que é uma questão de bom senso, os pais, os avós, todo mundo que tem um pequenino dentro de casa, vacinar essa criança. Porque a gente observa que o Brasil é um país que possui uma cultura vacinal muito grande, vacina-se muito mais do que nos Estados Unidos e na Europa. Isso é uma coisa que a gente já carrega conosco desde a década de 50. Então, as pessoas têm que tirar o mito de que a vacina faz mal, que a vacina poderia gerar algum tipo de reação, porque, como eu pontuei agora há pouco, a vacina tem um mínimo de biossegurança que é permitido a administração desse medicamento, dessa droga, ao ser humano. Se fosse uma coisa absolutamente perigosa, óbvio, nenhuma agência autorizaria. Agora, quanto às escolas, eu entendo que vai variar de caso para caso. Óbvio que o que a gente vai conseguir observar a partir de um tempo, e acho que num curtíssimo espaço de tempo, é a judicialização dessa discussão. Então, a partir do momento que uma escola exigir que a vacina seja requisito para que essa criança possa estudar,
certamente a gente vai ter algumas discussões judiciais que a gente vai ter também a batalha jurídica de direitos individuais versus difusos e coletivos, ou seja, saúde individual versus saúde pública. É o que vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, né? Porque já pensou, o senhor está colocando essa situação, então vamos continuar na situação hipotética de que eu não queira que a minha neta seja vacinada. Então eu vou ter que procurar uma liminar para minha neta poder entrar com uma liminar na escola, já que eu não quero que ela seja vacinada e a escola obriga que que os alunos sejam vacinados. Quer dizer, a gente vai judicializar uma situação de saúde pública. É inconcebível, não é, doutor? É inconcebível. É uma justiça que já é tão, assim, quase não tem caso, né? Uma justiça que está tão disponível. Mas isso eu acho que acaba se refletindo também devido ao fruto da polarização política que o nosso país hoje vive. E, obviamente, tudo acaba recaindo no judiciário, infelizmente. Então, eu não vejo outra situação a não ser a questão da judicialização. Então, vão existir pessoas, vai ter gente sim, que vai acabar levando essa discussão de âmbito individual versus coletivo para o judiciário. Infelizmente, é a nossa realidade. Bom, uma questão assim que me passa pela cabeça é em relação à entrada dessa vacina no PNI. O senhor sabe já de algum movimento, porque a gente sempre vê isso, partido político, algum sindicato, a Ordem dos Advogados, né, já se mobilizando para colocar essa vacina no PNI? Quem tem que tomar atitude, aí a gente entra de novo na questão da judicialização. Se a gente observa entidades de classe como a Ordem dos Advogados, sindicatos, entre outros, avocando para si esse tipo de situação, a gente observa que as coisas não estão adequadas, não estão no seu eixo correto. Então, isso seria matéria de discussão pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, eu tenho certeza absoluta que se o Ministério da Saúde não tomar qualquer tipo de providência para delimitar a implementação da vacinação no PNI, certamente isso vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Infelizmente, não é o caminho ordinário das coisas, não é o caminho adequado, mas é o que eu já, como advogado que milita há muitos anos nessa área, não consigo vislumbrar outra hipótese a não ser essa. Basta ver o que a gente tem observado na nossa política, que tudo recai no Supremo. É o que vai acontecer. Agora, isso que o doutor está dizendo, eu estou ficando preocupado, porque no próprio Supremo não está sendo obrigado a tomar vacina, não é isso, doutor? Vão ter outras ações, vão ter outras discussões, então isso vai acabar sendo... da mesma forma que eles quiseram aí discutir e rediscutir a questão da segunda instância, da prisão em segunda instância, existe o dinamismo do judiciário que vai fazer com que, e vai permitir que esse tipo de discussão aconteça por diversas ações até que o Supremo se posicione definitivamente sobre o tema. Então, é basicamente o que vai acontecer. Então, enquanto não houver um posicionamento firme, definitivo do Supremo, definitivo que nada existe dentro do Supremo, pode ser mudado ao longo do tempo, mas que haja uma primeira decisão que venha afirmar, fincar a bandeira quanto ao assunto, tenho certeza que vai continuar esse imbróglio jurídico que a gente vive, essa discussão de fake news que a gente vive. Enquanto isso, a gente tem que também lembrar muito bem que o direito da saúde é um direito de todos. As crianças também têm o direito à saúde. A única questão é que elas não conseguem exteriorizar, elas não têm a capacidade de correr atrás disso. Mas o direito da saúde é o direito da criança também. Sem sombra de dúvida, está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. O direito à saúde é absolutamente sagrado e deve ser respeitado. Bom, eu vou aproveitar o senhor, vou aprofundar um pouco mais em relação ao PNI. A gente sabe que o Plano Nacional de Imunização, ele prevê aí uma série de vacinas, e eu acho que a vacina tem as que o bebezinho toma, mas uma das que todo mundo fala é a Sabin, né? Paralisia infantil é uma coisa que mexe com todos nós. No entanto, o que a gente tem visto ultimamente aqui em Campinas,
muito, é uma queda muito grande no número de crianças vacinadas, né? As autoridades de saúde, elas atribuem isso ao fato de várias dessas doenças para as quais existem as vacinas terem sido erradicadas. Então, o pai não vê essas doenças aí rolando e acha que não precisa vacinar, que não sei o quê. Essa situação dessa queda que vem acontecendo, ela pode ser uma situação que o Ministério Público, por exemplo, poderia chamar para si e cobrar os pais judicialmente? Porque, por que eu falo Ministério Público? Eu falo porque, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um Ministério Público quem zela pelas crianças. Por exemplo, se você quiser colocar uma foto difamatória de uma criança no jornal, você pode até colocar com a autorização do pai e da mãe, e o Ministério Público vai lá e crau em você. Então, quais são as providências que podem ser tomadas nesse sentido, Washington? Então, o Ministério Público ele tem um dever legal de zelar pelos interesses dos menores de idade. A gente já vê legalmente essa atribuição do Ministério Público. Sem sombra de dúvida, se o Ministério Público verificar que o menor, a criança, o adolescente, ele está em situação de desvantagem, seja ela qual for, ele tem que ser acionado e ele tem um dever funcional de atuar em prol dessa criança. Então, esse é um ponto muito importante. O que acontece? Vamos imaginar que uma criança não seja vacinada e pode acontecer essa hipótese que eu vou trazer para vocês aqui, da criança ser vacinada para poder frequentar tranquilamente o seu ambiente escolar ou outros ambientes que ela, porventura, tem acesso, e o pai e a mãe não queiram vacinar. Então, o que acontece? Eu estou falando em teoria, tá? Em teoria. A gente sabe que a prática é muito diferente. Mas poderia acontecer de uma criança procurar um membro do Ministério Público, um adolescente procurar um membro do Ministério Público, um vizinho, um amigo, alguém da família também procurar um membro do Ministério Público e requerer providências judiciais em favor dessa criança. Agora, uma das coisas também que eu acho bastante interessante a gente destacar é que também existe a Defensoria Pública, que ela deve ser procurada, e também os conselhos tutelares. Conselhos tutelares são os órgãos ligados à prefeitura e que zelam também pelo bem-estar das crianças. Então, tem um papel até de uma fiscalização um pouco mais incisiva, devido à sua capilaridade, e o Conselho Tutelar também deve ser procurado caso haja algum tipo de violação dessa criança e desse adolescente. Então, isso é muito importante também destacar para a população. Tá. Agora, bacana isso, né? Porque a gente só dá matéria falando da queda do número de crianças vacinadas. E eu não me lembro de nunca, em matéria que eu fiz, ter ido procurar o Conselho Tutelar e falar, escuta, o que vocês vão fazer? A Defensoria, e eu acho que é importante isso, porque não é uma situação segura. Mas sarampo arrebentando aí, ó. Mas o que eu acho, Zezé, eu vou até pedir a opinião do doutor Washington Fonseca, que é especialista em direito médico, que nós estamos meio assim acéfalos, né, há algum tempo já com relação à saúde. Vou ler uma nota para você aqui. Obviamente que você já tem conhecimento disso, mas eu faço questão de ler de novo. Que o Palácio do Planalto impôs um sigilo de 100 anos sobre a carteira de vacinação do presidente. Cara, precisa isso? Desnecessário. Precisa causar, mas, gente... Não precisa, gente. Gente, esse povo gosta de causar. E quem tá com ele vai aplaudir, falar que é isso mesmo, porque a imprensa, porque os críticos só querem saber disso para poder falar mal do presidente. Ele é insignificante, deixa ele. E, gente, tô nem aí. E tem um detalhe muito importante também, que eu acho importante destacar para os nossos ouvintes aqui, e para todo mundo que posteriormente vai ter acesso a esse nosso bate-papo pelas mídias sociais aqui da Rádio Bandeirantes, que mesmo que erradicada, mesmo que eventualmente não visual a existência de uma determinada doença, ela pode voltar a qualquer momento. Sim. Então, a gente observa até surtos de sarampo, há um tempo atrás no estado de São Paulo, teoricamente estava erradicado o sarampo, começou a ter surto de sarampo novamente. Agora, uma das coisas que as pessoas, eu percebo que é a geração de pais mais novos, eu estou com meus 44 anos já, mas eu vejo a geração de pais mais novos, que muitos deles acabam
se nutrindo de informações muito superficiais e muito ralas da internet. Então, eu acho que essa geração também de pais mais novos, de pessoas que só ficam na superficialidade das redes sociais e que não vão buscar a fundo maiores informações e que muitos deles vivem à base de fake news, mudem o seu comportamento, tenham uma outra postura em prol da vida deles e da sua família. Então, se a gente para pensar, um dos grandes vilões que a gente também observa são não só as fake news, mas uma alimentação rasa de informações que a população tem consumido. Isso é uma coisa muito triste se a gente observar. Eu concordo com o senhor. Eu acho que é tudo muito raso e os argumentos que as pessoas usam assim, muitas vezes fica até difícil debater o tipo de argumento, de tão infantilizada que é a conversa. E vazio. Não tem como. Bom, olha, para terminar, juro, vou deixar o senhor ir. Eu tenho mais uma pergunta depois. O Edson tem uma pergunta. Aí depois eu encerro com uma pergunta que não tem nada a ver com o Covid. Vai lá, Edson. Doutor, você sabe o que mais preocupa também é que nós temos médicos do outro lado não recomendando a vacina. E aí, dentro disso que o senhor falou, fake news ou não, as pessoas que estão em dúvidas, eu conheço muita gente que tinha certeza que ia vacinar as crianças e agora essas pessoas estão em dúvida já. Porque existem profissionais médicos dizendo de malefícios da vacina e não recomendando a vacinação. Eu não sei se alguém poderia tomar alguma providência, o Conselho Regional de Medicina ou alguém que pudesse dar um puxão de orelha nessa gente. Como diria o senhorzinho Malto, tô certo ou tô errado, doutor? Tá certíssimo, tá absolutamente certo, porque a partir do momento que o médico ele tem o dever de informar e cuidar da população de maneira adequada, esse é o primeiro ponto. Quando o médico ele se forma, ele faz o juramento de Hipócrates. E, obviamente, esse juramento é de tratar as pessoas e não destratar as pessoas. Agora, para um profissional afirmar de maneira absolutamente categórica de que a vacina vai trazer malefícios, óbvio, isso tem que estar lastreado, a opinião dele, em literatura médica, em publicações científicas sérias. Não adianta tratar do assunto num achismo do que eu acho, do que eu penso, etc., porque a literatura ainda está caminhando, vão ter muitas pesquisas ainda pela frente, muitos estudos sendo liberados e publicados, e isso, posteriormente, tem que ser levado em consideração. Óbvio, a fase inicial dessa vacina que a gente está tomando agora, seja da Pfizer, da Moderna, da Coronavac, da AstraZeneca, pouco importa o fabricante, é uma fase ainda experimental, mas eu repito, que apresenta um mínimo de biossegurança. E detalhe, essa vacina foi produzida de maneira rápida porque já existia no passado a produção de vacinas para outros tipos de coronavírus. Não sei se vocês eventualmente sabem ou não, mas é muito comum até a existência de outros tipos de coronavírus em cachorros, que não nos afetam como seres humanos. Então, eles pegaram a tecnologia de algumas vacinas já existentes e simplesmente conseguiram aperfeiçoá-las. Em razão até desse curto espaço de tempo. Mas eu repito, apesar dessa fase experimental, as vacinas apresentam uma biossegurança mínima para ser utilizada. Basta ver o número de mortes que a gente tem hoje versus ao que a gente tinha um ano atrás. Isso é absolutamente significativo. Pessoas deixaram de morrer e certamente, se a gente tivesse tido acesso à vacina anteriormente, os mais de 600 mil mortos do Brasil, certamente muitos deles estariam vivos. Então, isso é uma coisa muito importante a ser destacado. Assim, gente, mas eu quero lembrar a vocês o seguinte. A Associação Médica Brasileira, no ano passado, permitia ao médico fazer o tratamento que ela quisesse no paciente. E todo mundo já sabia quais são aqueles remédios, ivermectina, aquela cesta horrorosa não funcionava. E poderia até causar problemas futuros, como a ivermectina causou surtos aí de sarna, sabe? Então, assim, quando o cara é negacionista, gente, o diploma dele não interessa. Porque eu vejo muito mais negacionista
bem formado, com terceiro grau e tudo mais, do que gente mais simples, sabe? Então, assim, e argumentar, eu já desisti. Então, eu falo sempre para aqueles que têm alguma dúvida, assim, é para essas pessoas que o Washington está aqui para a gente falar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas, se tem algum medo, esquece. Toma vacina, vacina teu filho, que isso daí é fundamental para você não morrer, para você não ficar num estado grave no hospital e tudo mais. Mas, Zezé, se me permite até uma colocação rápida. Claro, permito. Eu acho o seguinte também, que eu acho muito importante a gente deixar claro para a população. O médico ele tem a discricionariedade de optar pelo tratamento que ele entende melhor para aquele paciente. Mas isso não significa que aquela decisão tem que ser a decisão definitiva e a última que o paciente vai ouvir. Uhum. Se o paciente eventualmente tiver condições, e a gente sabe que no Brasil isso é muito complicado, ainda mais se tratando do Sistema Único de Saúde, que apesar de ser extremamente democrático, tem uma série de problemas que a gente sabe em termos estruturais, se a pessoa tiver, o paciente tiver a oportunidade, eu sei que isso é bastante difícil, mas ouvir uma segunda opinião, que ouça uma segunda opinião, porque o momento que a gente vive hoje é de negacionismo, é uma bola dividida entre fake news e realidade. Existem coisas a serem melhoradas? Não resta a menor sombra de dúvida. E vão ser melhoradas. Sim. As vacinas elas vão ser aprimoradas. Tanto é que, quando surgiu essa variante Ômicron nova, a indústria farmacêutica já começou a correr atrás para fazer com que essa cepa pudesse ser neutralizada por novas vacinas, pela evolução de novas vacinas. Então, se o paciente tiver dúvida, não se contente com uma única opinião, vá procurar uma segunda se for possível. E, obviamente, busque em fontes confiáveis informações adequadas, porque, afinal de contas, é a sua vida, é a sua saúde e a da sua família. E isso é um bem que não tem preço, não volta, e se a gente não cuidar muito bem, só a gente tem a perder. Então, é isso que eu gostaria até de pontuar com vocês mais uma vez. E assim, muito bem pontuado. Acho que é isso. Quem tiver condição, procure uma segunda opinião, porque, assim, hoje a gente não pode, assim, acreditar em nada. Não acreditem nem em mim. Procurem outras opiniões, mas saiba que a minha opinião ela é lastreada em muita leitura, sabe? Em muita conversa com pessoas que estudam isso. E sempre se lembre, médico não é cientista. A gente chama de doutor, mas doutor é aquele cara que trabalha, que é um cientista, que ele vive para desenvolver novas tecnologias e tudo mais. Me lembrei de mais uma coisinha agora, para ocupar o tempo aqui do Washington. Estou à vontade com vocês, Edson. Lembrei agora aqui, eu sou do século passado... Doutor. E a gente tinha o médico da família, né? Eu acho que sinto até falta disso, porque o médico da família, ele vinha, já examinava todo mundo, já recomendava remédio para todo mundo. Num caso como esse de vacina, se fosse um profissional sério, já resolvia o problema da família já numa visita só, né, doutor? O problema é que existem poucos profissionais e a capilaridade desses médicos da família do programa de PSF, ela é bastante restrita, bastante limitada. Até uns anos atrás, a gente conseguia ver uma atuação bastante importante do médico da família em comunidade carente. Uhum. Isso em comunidades carentes, melhor dizendo. Então, é um programa que não só traz benefícios à população, mas também permite que o médico formado tenha a possibilidade de ter contato com pacientes e aprender a desenvolver a medicina de forma empírica, na base da experiência. Então, eu vejo que é um programa muito rico e que deveria ser investido. Por quê? À medida que a gente tem um médico trabalhando também de forma preventiva com o paciente, a gente vai colher resultados muito rápidos, logo ali na frente, que são menos hospitalizações, menos internações, tá certo? E isso significa uma economia de dinheiro para o Estado absurda, porque o dinheiro que está sendo despendido para um paciente que está num hospital, que está acamado, certamente é muito maior, mas muito maior se comparado a um paciente que está eventualmente sendo atendido de maneira preventiva por um médico. Então, eu entendo que o programa de saúde da família, o médico que vai até a casa do cidadão,
ele poderia ser maior focado, maior utilizado, e, obviamente, isso traria benefício não só para o sistema hospitalar público, mas também para os cofres dos municípios, do Estado e da União. Bom, então agora juro, finalizando... Você promete? Prometo, assunto polêmico, Vamos o lá. Supremo não conseguiu até agora botar uma solução para isso, chegar a uma decisão, a questão dos medicamentos de alto custo. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, existe, a gente vê a promotoria, a justiça, de uma forma geral, autorizando aí, obrigando estados, municípios a comprarem medicação de altíssimo custo, que, segundo os administradores, causam problema depois para compra de medicamentos para toda a coletividade. Enfim, é uma baita discussão isso daí. Como é que o senhor vê isso daí? Bem, esse é um assunto bastante polêmico e que, obviamente, merece toda a atenção, porque a partir do momento que você necessita de um medicamento, o Estado ele tem que fornecer. Por quê? Vamos até um pouco mais na raiz da questão. A raiz da questão, para mim, vem lá da Constituição. A partir do momento que a Constituição assegura a todos, sem distinção de raça, cor, credo, o que seja, para todo mundo, sem exceção mesmo, que a saúde ela é universal, isso também está garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa saúde ela tem que ser providenciada, tem que ser garantida. Então, essa saúde que a gente está falando da Constituição é uma cláusula pétrea, é uma cláusula que a gente tem que respeitar e ela é absolutamente intangível em termos de mudança. Isso é um ponto muito importante. Então, a partir do momento que a Constituição assegura a saúde para o indivíduo, para a coletividade, isso tem que ser respeitado. Agora, o que a gente observa, e essa que é a grande questão, como qualquer empresa, se a gente fizer um paralelo com uma empresa, o Estado também ele trabalha com números. Ele faz um provisionamento de valores do que ele vai gastar naquele ano seguinte. Então, é uma preparação. A gente tem até a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a partir do momento em que o Estado ele é obrigado a trabalhar com um número para o ano subsequente, é aquele número X que vai ser acatado ao longo do ano. Então, a grande questão que os estados, municípios e, consequentemente, o governo federal se incomoda bastante é quando esses números começam a sair da curva. Então, para que se solucione o problema, entre aspas, foi levado ao Supremo essa discussão dos medicamentos de alto custo. Eu, particularmente, acho uma injustiça tamanha, uma injustiça absurda, porque tem gente que mal tem o que comer e não tem condições de arcar com o básico, tá certo? Tem medicamentos também que são caríssimos, que a classe média também não consegue arcar em razão do seu preço. Então, a partir do momento que a gente observa o Supremo discutindo esse tipo de situação, eu vejo como uma situação bastante temerária e ele, como guardião da Constituição, ele tem o dever de salvaguardar esse direito pelo fato da saúde ser uma cláusula pétrea, ser um direito absolutamente mandatório e a sua mudança tem que ser, não pode ser em forma nenhuma realizada por conta disso. Então, se o Supremo decidir de maneira diversa na questão da saúde, a gente vai observar aí uma mudança de maneira oblíqua, de maneira não direta ao que tem o texto constitucional, e eu confesso a vocês, isso me preocupa muito, me preocupa bastante, porque se a gente tem uma cláusula pétrea que assegura a questão da saúde, esse direito tem que ser respeitado. Então, eu acho desnecessário, eu entendo, por um lado, os estados, eu entendo que existem custos absurdamente grandes envolvidos, mas se existe uma Constituição que garante a todos o direito à saúde, é o que a gente tem que focar. Então, eu torço de maneira muito contundente, eu torço para que essa discussão do alto custo caia por terra e que as pessoas não sejam prejudicadas, porque caso isso aconteça, Zezé e Edson, vão ter pessoas morrendo, porque se a gente tem no Brasil hoje pessoas que mal conseguem se alimentar, que sabe dizer para comprar qualquer tipo de medicamento. A gente vê os nossos aposentados aí sofrendo, passando situações absolutamente à míngua, que mal conseguem com a sua pensão comprar
o remedinho do dia a dia, você imagina se eventualmente o Estado tira esse direito adquirido, esse direito constitucionalmente garantido para medicamentos de alto custo. Vai ter gente morrendo. É o que vai acontecer. Tá ótimo. Olha, eu quero agradecer muito o senhor por essa participação aqui no Bastidores do Poder e dizer que foi um papo muito gostoso. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade, deixar meu abraço para o Edson também. Obrigado, e, Zezé, a hora que precisar, conte conosco aqui. A gente está à disposição. Falar de saúde é um grande prazer, uma grande alegria. E a informação que a gente mandatoriamente tem que trazer para a população para que todos tenham o direito de ter o esclarecimento devido. Isso é muito importante. Tá, muito obrigada, bom dia e bom resto de semana. Para nós, um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Bom, e agora a gente tá indo, né, pessoal? Tá indo para onde? Para o break, porque tem